Afinal de contas, o que são as esferas do caminho da verdade? Quem pode usar elas? Como obter o poder das Gudodamas? E por que o Naruto não tem mais as esferas em Boruto? Isso e tudo que você precisa saber sobre as esferas da busca da verdade, e que você descobre nesse vídeo. E caso você queira saber tudo da técnica do modo Rikudou, eu já falei tudo que você precisa saber nesse vídeo aqui. E dito isso, bora começar o vídeo de hoje. E já vamos começar esclarecendo algo que gera dúvida em muitos, que é quando se fala Gudodamas. Para quem não sabe, Gudodamas são as mesmas esferas da busca da verdade, ou esferas do caminho da verdade. São apenas nomes diferentes, porém é a mesma coisa. Então não estranhe se no decorrer do vídeo eu usar algum desses três nomes, pois todos são referentes às esferas. E bem, como nasceu esse poder? As esferas surgiram a primeira vez nas mãos do Hagoromo e seu irmão Hamura. Ambos os irmãos herdaram o poderoso chakra da Kaguya e manifestaram as esferas e as usaram em seu combate contra sua mãe no passado. Depois disso, o próximo a usar esse poder foi o Ashura, que herdou os poderes de seu pai, Hagoromo Otsutsuki, e até mesmo conseguiu manifestar Gudodamas gigantes com seu avatar de chakra. E bem, essas esferas costumam ficar repousando nas costas de seu usuário, enquanto não são usadas, e podem ser usadas a qualquer momento de acordo com a vontade de quem as manifesta. Dentro delas contém as 5 transformações básicas da natureza: água, fogo, terra, vento e raio, e também as liberações de Yin e Yang. Com o poder das esferas é possível misturar vários elementos dentro dela e obter novos resultados. E por isso as Gudodamas podem superar com facilidade os poderes de qualquer Kekken Genkai e de qualquer Kekken Tota. Por exemplo, o Jinton do Onuki é uma Kekken Tota, que usa a junção de 3 elementos para criar o Jinton. Porém, as Gudodamas podem superar isso com facilidade e obter um resultado ainda superior, adicionando 4 elementos ou até mais, e superar o Jinton, como exemplificado pelo Hiruzen. Em outras palavras, aqueles que têm as esferas da busca da verdade têm acesso a todas as Kekken Genkais e todas as Kekken Totas, e ainda pode até mesmo criar novos elementos ou jutsus. Então o Jinton pode ser reproduzido com as esferas, o Mokuton do Hashirama também pode ser recriado com as esferas, e por aí vai. As Gudodamas são completamente versáteis e maleáveis em uma batalha. Elas podem ser usadas em formato de cajados, bastões que servem para selar movimentos, como mostrado contra o Zetsu Negro, e também quando Naruto sela os movimentos da Sombra do Limbo do Madara. Elas podem se juntar e fazer uma proteção circular ao redor do usuário, assim como o Obito chegou a fazer e também o próprio Madara. As Gudodamas também podem simplesmente usar a mistura de chakra dentro delas e explodir e desintegrar tudo que está dentro do alcance, ou desintegrar tudo que toca. Por exemplo, vimos as Gudodamas desintegrar ferramentas ninjas no campo de batalha, e também pessoas, como no caso dos braços do Minato. E até mesmo jutsus, por exemplo, quando o Obito ataca o Naruto com a intenção de o apagar de uma vez por todas. Porém, o Sasuke intercede o ataque com a mão do Susanoo, e para muitos passou despercebido. Porém, a mão do Susanoo ficou com um buraco enorme, que foi desintegrado. E lembrando que o ataque era direcionado inicialmente ao Naruto, ou seja, ele não anulou a mão do Susanoo, porque o ataque era para o corpo principal do Naruto, que não estava usando jutsu algum. Então, a intenção era realmente desintegrar. As esferas do caminho da verdade também podem anular ninjutsus, como visto nessa cena, que ela limpa as chamas do Amaterasu em volta do Obito. Em outras palavras, não importa o quão forte seja seu ninjutsu, as esferas podem anular ele completamente. A única forma de se obter algum tipo de eficiência contra as Gudodamas é usando o Senjutsu, ou seja, jutsus com chakra sábio. E aqui alguns cometem o erro de achar que só porque se usa Senjutsu já conseguiria anular completamente as esferas, porém não é bem assim que funciona. Pois, como foi mostrado, mesmo o Naruto com o avatar do Kurama usando um massivo Rasengan pelo avatar do Kurama, ainda assim não conseguiu passar pelas esferas. Ela de fato foi destruída no final, porém ela resistiu por um bom tempo e no fim defendeu o ataque, e o que até fez ambos serem arremessados para longe. A gente também pôde ver o Obito usando as esferas para defender ataques do Susanoo sábio do Sasuke, que usava o chakra sábio do jogo, e também ataques sábios do avatar do Kurama. Então sim, Senjutsu pode funcionar contra as esferas, porém ainda vai ter que ser um ataque super poderoso, ou as esferas conseguirão barrar o ataque, mesmo que não anule completamente. Além disso, todas as Gudodamas também podem regenerar seus usuários, e isso devido à liberação Yang que elas têm.
Elas podem regenerar completamente o seu usuário, independente do dano sofrido. Fraqueza das esferas da busca da verdade. Embora seja muito forte, as esferas ainda têm sim algumas fraquezas. A primeira é que o Senjutsu não pode ser anulado, como eu mencionei antes. E a segunda é que o usuário só consegue controlar as esferas até 70 metros. Depois disso, eles perdem o controle sobre as esferas. Outra fraqueza é que, embora elas possam desintegrar as coisas, existe um tempo limite para se usar essa habilidade. Pelo menos o Obito, usando as esferas, mostrou essa limitação. Mas afinal, como adquirir as esferas da busca da verdade? E aqui existem muitos mitos. Muitos falam que é necessário o modo Rikudou. Outros falam que é necessário o poder das bijus. E bem, na verdade só é necessário uma única coisa para se obter as Gudodamas, que no caso é o Senjutsu Rikudou. E no caso tem algumas formas de se obter. No caso do Naruto, ele ganhou metade desse chakra especial do próprio Hagoromo, e assim despertou as esferas do caminho da verdade. No caso do Madara e do Obito, eles adquiriram as Gudodamas se tornando Jinchurikis do Jubi. E isso porque o chakra do Jubi e o chakra do Hagoromo são em essência o mesmo chakra. Já no caso do Toneri, ele adquiriu as Gudodamas por ter acesso ao chakra de Hamura. E lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? O chakra Rikudou foi herdado em ambos os filhos de Kaguya, Hagoromo e também no Hamura. E como o Toneri tinha acesso ao chakra do Hamura, então ele também conseguia manifestar as Gudodamas. O outro que mostrou essas esferas foi o Ashura, como eu também já mencionei. A Kaguya não mostrou essas esferas da busca da verdade comuns, porém ela também pode as manifestar. No caso da Kaguya, ela só manifestou uma versão superior, que engloba todos os elementos de uma só vez, que foi caracterizado como Kekkei-Moura, que está além de tudo visto no universo de Naruto até hoje. É um poder capaz de destruir e criar dimensões. Mas afinal, tem alguma prova disso tudo ou é só achismo? E sim, tudo que eu acabo de falar é baseado no mangá e no databook. Aqui na tela está aparecendo agora o databook das Gudodamas e a tradução ao lado, que dizem o seguinte, abre aspas, aqueles que têm maestria no Senjutsu dos 6 caminhos usam esses orbes negros, contendo o poder de todas as 5 transformações de natureza, Yin e Yang. Fecha aspas. Ou seja, para se obter as Gudodamas, tem que ter o chakra dos 6 caminhos. E calma que tem mais. No databook referente à transformação do Jinchuriki do Jubi, que também vai estar aparecendo aí na tela, diz o seguinte, abre aspas, possuir o poder dos corpos de todas as bijus é o mesmo que possuir o poder do Rikudou Sennin. Esse poder é acompanhado por orbes negros que se parecem com bijudamas, fecha aspas. Ou seja, mais uma vez reforçando que para se obter as Gudodamas, só é necessário ter o chakra do Rikudou, que pode ser obtido pelo Hagoromo, pelo Hamura ou se tornando Jinchuriki do Jubi, que no caso também teria o chakra do Hagoromo, que é o tal chakra dos 6 caminhos. E lembrando, isso do chakra do Hagoromo ser o chakra do Jubi também é mencionado no mangá pelo próprio Hagoromo e também no anime. Outra pergunta muito frequente é a seguinte, se as Gudodamas forem destruídas ou perdidas, é possível recriar mais? E a resposta é sim. O Obito, mesmo após se tornar Jinchuriki do Jubi, conseguiu criar mais uma única Gudodama, e isso porque ele ainda tinha um resto de chakra Rikudou. Lembrando que o próprio Kakashi confirma que o Obito ainda tinha esse resto de chakra Rikudou, e como o Obito já teve as esferas antes, ele sabia como fazer. Então na guerra, se tanto Naruto como Madara quisessem fazer mais esferas, eles poderiam ter feito. Então beleza, agora a gente já sabe como que faz para obter as Gudodamas. Porém, por que o Naruto não tem mais elas em Boruto? E o motivo é bem simples. Na luta final contra o Sasuke no Vale do Fim, o Naruto gastou todo o chakra que o Hagoromo deu a ele. E como eu acabo de mostrar, sem chakra do Hagoromo, sem esferas da busca da verdade. Porém, eu sei que você ainda vai ter algumas dúvidas. No caso, se você prestou muita atenção no vídeo de hoje e no vídeo que eu indiquei lá no começo desse vídeo, inclusive reforço, assistam aquele vídeo, porque é importante para vocês entenderem tudo. Mas enfim, se você prestou atenção em ambos os vídeos, você ainda deve ter algumas dúvidas que não estão batendo, que no caso são, o Sasuke também ganhou metade do chakra do Hagoromo, então por que ele não despertou as esferas da busca da verdade? O Kakashi também ganhou o chakra Rikudou do Obito, então por que ele não teve as esferas da busca da verdade? Seria um furo de roteiro? Outra dúvida que você ainda deve ter é, se o Naruto ainda consegue usar o modo Rikudou em Boruto, como que ele não tem mais o chakra do Hagoromo? E bem, se você ainda tem essas dúvidas, eu irei responder tudo nesse próximo vídeo aqui, e que eu irei focar em explicar no caso todos os poderes do Naruto do final da guerra, e também explicar por que ele quase não usou as esferas contra os inimigos, por que ele não fez mais esferas da busca da verdade, explicar a diferença do Senjutsu do Rikudou e do modo Rikudou Sennin, e também responder essas dúvidas que eu acabei de mencionar. E esse será o último vídeo que encerrará essa trilogia de vídeos sobre os poderes do Rikudou do Naruto.
E por isso, se você conheceu esse canal hoje, é a primeira vez que você está vendo, já se inscreve, porque hoje, por algum motivo, o YouTube sugeriu esse canal para você, mas você não sabe se isso vai acontecer de novo, então já se inscreve no canal para quando sair o próximo vídeo da trilogia, você não perder. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!